Você sabia que o Mercado Público de Itajaí foi construído em 1917? O livro Retrato Peixeiro, Personagens que Marcam a História do Mercado do Peixe, reúne histórias documentais e orais contadas pelos comerciantes que acompanharam as transformações desse importante espaço da cidade. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Fernanda Scherer. Oi, Fernanda. Oi, Lisa. Boa tarde. E boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí. Hoje a nossa convidada é a Maria Carolina Cândido, autora do livro Retrato Peixeiro, Personagens que Marcam a História do Mercado do Peixe. Obrigada por ter vindo. Bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, Lisa. Obrigada, Fernanda. Para mim é uma honra estar aqui nesse programa, Viva Voz. Como eu já tinha falado para a Fernanda, eu fiz parte aqui da produção do Viva Voz em 2011, 2012, por aí, no tempo do professor Prachedes. Então, para mim é sempre bom estar de volta a casa. Eu sou apaixonada por rádio também, então obrigada pelo convite. Muito legal. Então, a Carol, a gente chama a Carol Cândido, ela mesma assina por aí, assim, né? Sim. Carol. E então você já contou, formada no jornalismo da Univale e escrevendo livros, né? Bom, a gente te chamou porque eu te encontrei no Mercado Público, Sim. Foi bem legal e você estava lá com o seu livro, né? O Retrato Peixeiro, achei super interessante. E aí quis te chamar aqui para você contar para todo mundo como é que surgiu a ideia desse livro, que já tem essa pegada muito interessante, né? Com essa referência histórica, é esse lugar que é queridinho dos itajaienses, né? Sim. Como eu estava falando para a Fernanda um pouco antes de começar a entrevista, foi bem por acaso, assim, que começou essa coleta de entrevistas, essa conversa com o pessoal. Bom, eu trabalhava na Prefeitura de Itajaí em 2013, 2014, era estagiária, e eu tive a oportunidade de fazer assessoria de comunicação para a Secretaria da Pesca. E, na época, o secretário da Pesca, Agostinho Peruso, me chamou para fazer um trabalho com o pessoal do mercado. Era em homenagem ao aniversário do município. Então, ele me convidou para fazer algumas entrevistas e, de repente, a gente fazer uma exposição, umas coisas pequenas, assim, colocar uns banners ali no mercado para chamar a atenção do pessoal e tal. E eu achei interessante, que eu comecei a conversar com o pessoal e eu vi que o pessoal tinha muita memória, muita história. A gente começava a conversar e não parava mais, assim, os personagens mesmo. Esse grupo de pessoas que está ali, que trabalha no mercado. São pessoas que trabalham no mercado. Uhum. Aí eu fui conversando com um, conversando com outro, e vinha indicações. Mas fulano de tal tem mais história, vai na casa dele. E assim foi indo, né? E na época, claro, que eu já precisava... já estava prestes a me formar, precisava escrever um livro-reportagem. Também sempre foi um sonho meu escrever um livro. Então, já casou toda essa oportunidade. Então, pensei, por que não fazer um livro-reportagem? Por que não fazer algo a mais para deixar para a história da cidade, né? Legal. E, Carol, qual a importância de um livro como esse para a história de Itajaí? Bom, na verdade, assim, quando eu comecei a coleta de entrevistas, eu percebi que tinha muito pouca história do mercado documentada. Muito pouco mesmo. Eram pequenos retratos de jornais, arquivos históricos do município. Eu percebi, poxa, o pessoal tem histórias tão importantes, tão cultas, e ninguém fala sobre isso. Por que não documentar? Por que não deixar registrado, né? Então, foi aí que eu fui percebendo e fui montando Sim, claro. Livro. E qual o período que você aborda no livro, o período histórico do mercado do peixe? Então, o livro, claro, eu falo mais da história do mercado do peixe, mas também retrato desde o comecinho do mercado público. Então, começa desde 1917 até os tempos atuais. Muito legal. Você tem até algumas fotos, uma foto de 1917, né? Sim, deve estar disponível tem algumas ali no ilustrações do livro, tanto do mercado peixe como do mercado público. Muito legal. Agora, uma das coisas que você cita, inclusive, no livro, é que você realmente teve algumas dificuldades em encontrar imagens e documentos. Você acabou de mencionar isso, né? Como é que você driblou isso? E, assim, mesmo com essas dificuldades, o que te chamou mais atenção? Quais foram as descobertas que você fez fuçando aí nesse material? Sim.
Bom, na verdade, teve bastante coisas, desde o mercado público mesmo, da fundação do mercado, do incêndio de 1936, que eu retrato no livro, né, as reformas, de quando o mercado do peixe era uma rodoviária, que muita gente não sabe disso, na década de 70, e que depois a rodoviária foi fechada, ficou um tempo ali abandonada e o espaço já estava servindo para abrigos de moradores de rua, então resolveram subaproveitar esse espaço e transformá-lo no mercado do peixe. Então, essa é uma curiosidade bem bacana e que muito pouca gente sabe disso, mesmo morando tanto tempo aqui em Itajaí, né? Muito legal. Estou vendo uma foto aqui do chafariz do mercado. Né? Sim, chafariz que permanece até hoje. E que foi construído em 1936. Olha, exato. Que legal, né? É bacana quando você tem essas informações reunidas numa produção como essa, né? Porque a gente às vezes não faz essas conexões, né? De que aquele monumento, aquela rua, enfim, faz parte realmente de um momento histórico interessante, né? Exato. E vale lembrar que no livro eu procurei destacar mais a história oral dos trabalhadores, dos comerciantes, as pessoas que tiveram a sua contribuição no mercado. Porque são personagens que passam despercebidos pela mídia e que às vezes a gente passa e não dá nada por eles e começa a conversar e não imagina que dali tem uma fonte tão interessante, tem descobertas incríveis. Então, isso foi muito bacana, essa oportunidade que eu tive de casar o meu trabalho de conclusão de curso e transformá-lo ele num livro-reportagem. E, Carol, durante todo esse trabalho, o leitor conhece personagens essenciais na história de Itajaí, como a Dona Dirani, o Nego Dico e o Seu Donato. Como foi o contato com essas fontes? Então, algumas pessoas que eu entrevistei na época ainda estavam no mercado. Hoje já são aposentadas, não trabalham mais lá. Eu tive também a ajuda da administradora do mercado do peixe, na época, a Janine, e ela conhecia bastante gente e me indicou algumas pessoas. Outras eu realmente fui atrás, fui conversando com historiadores, com pessoas da época, né? Fui trocando ideia com o pessoal do Facebook, ali naquele grupo de Itajaí de antigamente, falando com esses caras aí, Magru Floriano, Edson Dávila, professor. E aí a gente foi trocando ideia e fui percebendo, assim, não, tal pessoa mora naquela casa, eu acho que ela tem alguma coisa para te dizer. Então, eu ia lá, batia na porta, né? Inclusive, eu fui na casa da cunhada do Nego Dico. Então, porque legal. Tem alguns que são famosíssimos, né? Sim, Nego Dico é um personagem folclórico aqui na cidade, né? Que até hoje é citado nas alas de carnaval itajaiense. Grande torcedor do Marcílio Dias também, então todo mundo lembra dele com muito carinho. E vale lembrar que o mercado era um ambiente muito familiar, muita gente se conhece por apelido, é o trem, é o guarda-roupa, é o bom. Então é um ambiente muito familiar e foi passando de geração para geração. Né? E como é que você chegou na história do Nego Dico, como é que ele se encaixa nessa tua história do mercado? Então, eu fui conversando com o pessoal e todo mundo falava do Dico. O Nego Dico, até hoje tem saudade dele, grande história. E aí eu fui pesquisando dados sobre ele, consegui imagem, consegui informações sobre o irmão dele, né, o Nego Bucci. E aí a gente foi conversando. E aí eu conversei com um historiador, Israel Goulart, que hoje ele não mora mais aqui em Itajaí, ele mora lá em Maceió. E aí ele trocou a ideia comigo, a cunhada dele, ela mora ali perto do McDonald's. Vai ali e conversa com ela. E aí conversei com ela e consegui tirar mais informações. E aí ele também trabalhava ali ou ele só circulava e era lembrado? Ele circulava... o Nego Dico. Ele vendia peixes para ele. Ele vendia. E uma das personagens que chamou a nossa atenção foi a Dona Nadir. Que era uma das poucas mulheres que trabalhavam com comércio de peixe nessa época, dos anos 60, 70. E, Carol, desde o início você já tinha ideia da dimensão histórica do mercado do peixe? Então, eu conversei com a Nadir, né? A Nadir, inclusive, é a única mulher que está até hoje no mercado. Legal. Está desde o comecinho, desde quando ela tocava a lanchonete Rei do Peixe Frito, com o esposo dela, né, que já faleceu, e mesmo assim ela deu continuidade no trabalho. É uma senhora muito querida, muito humilde, tem um grande carinho por ela.
E sim, já havia essa dimensão a respeito do mercado do peixe, que eu já estava muito envolvida ali com a Secretaria da Pesca, então já tinha bastante contato com o pessoal. Então isso favoreceu bastante o processo do meu trabalho. Tá, para todo mundo acompanhar, então, esse teu resgate aí histórico, o Mercado Municipal foi inaugurado em 1917 para ser um centro de vendas de pescados em Santa Catarina, né? E depois, quais foram as principais transformações que você observou fazendo essa sua pesquisa nesse espaço, Carol? Sim. Antigamente, o mercado público ainda se vendia o peixe, né? Foi onde começou todo o hábito do consumo do pescado. Eu conto no livro que várias pessoas vinham de carroça, de bicicleta, inclusive porque ali do lado, depois quando passou a ser a rodoviária, então vinha muita gente de Brusque, de Blumenau, a galera de longe começava a vir para comprar peixe. As cidades vizinhas para comprar peixe, e não só peixe. Frutas e verduras também. Sim. Então, e o artesanato também, que sempre chamou muita atenção. Então, até hoje se confunde, né? O mercado público e o mercado do peixe é a mesma coisa? Não é, tem algumas diferenças. Se você for ver, o mercado do peixe tem lá os boxes de pescado, temos as floriculturas, temos as casas de produtos naturais. Já o mercado público é um lugar também que é bem aconchegante para receber os turistas, com restaurante, que recebe músicas MPB, geralmente, né, aos finais de semana. Então, é bem legal. Só que os dois, estão ligados ao outro, né? Então, sempre tem essa sintonia. Por isso que a gente acaba tendo, né, essa ideia de que é uma coisa só. Pois é, porque há uma simbiose entre os dois mercados. Claro, né? Porque o espaço, a construção de 1917 é onde hoje é o espaço dos bares, então. Isso. Né? Essa é a construção original que está ali. Depois de um tempo... E o do peixe é aquele anexo, então... Sim, depois de um tempo, ali da reforma de 1936, o mercado do peixe passou a ser onde hoje é a Capitania dos Portos, atrás ali do mercado do peixe, que antes era rodoviária. Certo. Então, o pessoal comenta que sentia muita saudade da época que tinha os trapiches, que era mais perto ali do mar, das canoas. Então, essa imagem de que era muito mais natural. Que tá certo que hoje tem que existir a modernidade, mas eles sentem muita falta disso. Então, no livro também fala um pouco sobre a discussão da separação dos dois mercados, porque a prefeitura, na gestão anterior, estava discutindo a proposta de um novo mercado do peixe ao lado do Centro Eventos de Itajaí, mas até hoje essa ideia não saiu do papel e não foi executada. Vamos para o intervalinho, Fernanda? Vamos para o intervalinho. A gente já volta com a Carol Cândido, falando sobre o livro Retrato Peixeiro, personagens que marcaram a história do mercado do peixe. A gente já volta. Já voltamos hoje conversando com a Maria Carolina Cândido, autora do livro Retrato Peixeiro, personagens que marcam a história do mercado do peixe. Quem está na TV, tem aqui, depois a gente põe lá nas nossas redes a capa do livro e tal. Como faz para adquirir o livro, Carol? Então, Lisa, quem quiser adquirir o livro, eu estou sempre ao mercado público, todos os sábados, então é só me procurar por lá e para poder adquirir. A propósito, essa primeira edição já foi quase esgotada. Que legal, que muito bom. E é bacana, né? A gente aqui de dentro da universidade vê que é uma produção que começou aqui. Isso eu acho sensacional. Agora, você já tinha uma relação afetiva, de alguma maneira, com esse espaço, com as histórias do mercado? Como é que você... Você é daqui? Eu sempre gostei muito de frequentar o mercado público ali, de ouvir as músicas, final de semana e tal. Algumas vezes ia no mercado do peixe, mas de conversar com as pessoas diretamente, não. Foi depois, com o tempo mesmo, trabalhando com isso, e aí eu fui adquirindo conhecimento. E o bacana é que agora você usa o lado cultural, né, do espaço para mostrar. E eu só estou dando um feedback que eu acho que pode interessar para quem está acompanhando a gente aqui no programa, porque várias pessoas que eu mostrei falaram, nossa, que bacana, nem sabia dessa história toda. Então, eu achei que você está fazendo uma conexão muito interessante. As pessoas que estão circulando ali pelo espaço cultural, mas ali... bem turístico também, então tem muita gente de fora e acaba tendo ali uma informação bem interessante, né, sobre o espaço. Claro, e quem também de repente não me encontrar no mercado do peixe, né, ali no mercado público, pode também me procurar no Facebook também para adquirir, só para lembrar, tá bom? Carol Cândido. É isso aí. E agora, Carol, usando uma citação do livro,
que um dos personagens fala, que é o Pedrinho do box, pescador há 30 anos. Sim. Que ele fala que muita gente nasce e mora aqui, mas nunca visitou o mercado. Esse costume só vai seguir se passarmos para outras gerações. Carol, você acredita que esse é um fator preocupante? Sim, é um fator preocupante porque é um cenário cultural que, ao mesmo tempo que eu acho que nunca vai morrer. Porque eu acho que sempre vai ter público para aquilo ali. Acho que a história do mercado ali nunca vai morrer. Mas seria muito interessante o pessoal cultivar essa história e chamar outras pessoas que não conhecem. Poxa, eu moro tanto tempo ali, mas eu nunca fui no mercado do peixe. Vamos ali, tá com vontade de comer um peixinho? Vamos ali, vamos conhecer. Né? Vamos saber um pouco mais sobre a história, levar o filho, levar o neto, levar as famílias. Eu acho que é bem bacana para que não se perca também essa identidade cultural, né, do que é tão importante para o município, e também não se perca também o hábito de consumir o pescado, que também é muito saudável. E é a cara de Itajaí, né? É verdade. Carol, agora fala um pouquinho do processo da escrita do livro. Como é que você organizou o material? Quem tiver o livro na mão vai encontrar o quê de conteúdo? Como é que está organizado? Uhum. Bom, o livro em si, eu levei 1 ano e meio para escrever, porque apesar da gente ser limitado para fazer o trabalho de conclusão de curso no semestre, aí, 6 meses, eu comecei um pouco antes a coleta de entrevistas, conversando com as pessoas. Eu tinha a técnica de gravar e escrever depois, ao mesmo tempo, para não confiar só na memória. Depois, juntamente com a minha orientadora, a Vera, eu fiz, na época da faculdade, algumas divisões no livro. Uhum. Só que, claro, depois do TCC, eu fiz algumas modificações para não ficar tão acadêmico. Então, eu começo fazendo uma breve introdução do que era o mercado do peixe, aliás, da história do mercado público desde 1917, depois como que foi pensado na ideia de se construir um mercado do peixe, das transformações. Aí eu começo a dividir por famílias, né, grupos de personagens específicos, que uns estão ligados com o outro. E no meio do livro também tem um capítulo específico de fotografias, que é a linha do tempo, que eu chamo, que são desde a antiguidade, desde a foto lá de 1917 até os tempos atuais, como estão os mercados hoje. Ah, que legal. Bacana. E, Carol, você tem planos de estender esse trabalho ou talvez escrever novos livros sobre a cultura de Itajaí? Sim, eu tenho a intenção agora de fazer a 2ª edição desse livro. Como eu falei, primeiro foram 1000 exemplares e estão quase esgotados, e para mim é um grande orgulho, porque eu sinceramente pensei que não fosse estourar tanto assim. Muito bom. E foi bem, assim, surpreendente. Já tenho algumas coisas em mente a respeito da história de Itajaí, mas ainda não comecei esse trabalho. Até porque eu fico com um receio, assim. Já tem alguns escritores aí que fazem esse trabalho há bastante tempo, mas eu tô buscando outras informações e vou ver certinho como é que vai ficar. Mas por enquanto ainda não prometo nada. Tá. Carol, mas conta pra gente da rádio. Você tem um programa na rádio, como é que tá esse teu lado aí? Tá bem bacana. Eu comecei esse projeto no início do ano, a Rádio Supermix. Foi logo depois que eu me formei aqui no curso de locução da Univale. Já havia trabalhado numa rádio, na Rádio Camboriú AM, como locutora. E, para mim, foi sempre uma paixão trabalhar com rádio e eu sempre curti muito isso. E o web rádio é uma tendência hoje, né, que em outros países já estão uma febre, no Brasil já está virando também, porque hoje em dia tudo é internet, tudo é no smartphone, tudo é no computador também. Claro que eu acredito que o rádio FM não vai morrer, eu acredito nessa importância da rádio FM, mas a rádio web também é um trabalho muito legal que te dá muitas possibilidades. Então, hoje eu tenho um programa na Rádio Supermix chamado Mix Total, que vai ao ar das 10 ao meio-dia, e a programação é bem eclética, tem bastante coisa voltada para o público jovem. Os principais estilos são música eletrônica, música pop e sertanejo universitário também um pouco. Mas é isso aí. Toca música e também tem informação? Sim, temos aplicativo também, é bem bacana. Carol, o artesanato é uma das principais características culturais da cidade e tem um espaço fundamental na história do mercado público e na vida dos comerciantes locais, como o caso do Seu Pedro, citado no livro. Sim. Você pode nos contar mais sobre o papel do artesanato na história do mercado? Bom, a história ali do mercado, o Seu Pedro hoje já não tem mais a loja do artesanato.
Acredito que ele ficou um pouco doente, então um pouco afastado. Mas o artesanato ainda é muito forte no local, tanto para quem visita o mercado público quanto para quem visita o mercado do peixe, ainda se encontra, e é muito importante valorizar o trabalho de quem faz o artesanato, dos artistas locais. Eu acho que é muito bacana todo esse trabalho manual que também não pode morrer. Pois é. Eu queria pedir para você contar um pouquinho, a partir de algum personagem, algum relato que te marcou, que foi interessante, que chama a atenção, mas para as pessoas que estão ouvindo a gente terem um exemplo mais claro do que foi o livro. Se quiser ler um pedacinho. Uhum. Bom, é difícil escolher uma história só. Não, claro, só um exemplo para as pessoas entenderem, né? Eu gosto muito da história do seu Germano, que era pescador. E ele conta os desafios de ser pescador, que um dia deu um temporal forte e ele achou que ia morrer, e vários outros pescadores também. Então, ele fala, poxa, tem tanta gente que não sabe a importância do que é ser pescador. Enquanto ele está ali na cama quentinho, o pescador tá ali ralando, né? Então, depois que ele deixou um pouco a pesca de lado e passou para a venda do mercado, enfrentou uma certa dificuldade no atendimento com o público. Algumas pessoas eram grosseiras. Então, ele fala isso até de uma forma engraçada. O Bom também, do Bom Pescado, Auri Novaes, né, que é mais conhecido como Bom, trabalhava desde os 15 anos lá no mercado público, então já desde novinho já trabalhava lá, e mesmo nos dias, final de semana, ele diz que mesmo final de semana tinha que dar um jeito de ir no mercado do peixe, porque aquilo ali é a vida dele. Então, os pais, no caso a esposa dele, as filhas dele não gostam de peixe, não gostam do pescado, mas ele é a vida dele, é como se fosse uma cachaça, o pessoal diz, né? Então é bem bacana. E tem outros depoimentos também, Dona Nadir, estou apaixonada por ela. A gente se apega muito aos personagens. É até engraçado, quando alguns puderam comparecer ao lançamento do meu livro no ano passado, que já faz um ano, né? Que eu lancei, foi em setembro do ano passado. É até engraçado essa sensação que você tem de olhar para o personagem vivo e depois ver ele impresso, como se ele estivesse saindo do livro e estivesse ali contigo. É uma sensação muito, muito agradável, assim, muito... Legal. Agora, Carol, o teu livro teve apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Isso. né? Como é que foi participar disso, essa experiência? Foi bem desafiador, foi bem bacana, assim. Eu tinha escrevido o livro em 2014, foi quando eu me formei, mas ficou um tempo na gaveta. Na vida da gente acontecem muitas coisas, então a gente acaba na correria deixando algumas coisas de lado, procrastinando. E aí eu tinha me inscrito no projeto da Lei de Incentivo à Cultura, no meu primeiro livro. Só que o meu primeiro livro era um pouco mais concorrido, as modalidades eram um pouco mais restritas. Aí eu não passei, tentei na Lei de Incentivo à Cultura, daí deu certo. E é feita toda uma comissão, né, de escritores de fora que avaliam o seu trabalho. Você se inscreve lá, tem o edital, tem bastante exigências. Mas é bem bacana para quem tem o sonho de escrever um primeiro livro, de poder publicar. Claro, depois de aprovado, você tem que correr atrás de patrocínio, tem outras burocracias, né? E no final, quem te patrocinou de verdade, então? Foi a empresa Safril, né? Mas, assim, para mim, eu não tive essa dificuldade de correr atrás de patrocínio, porque a própria editora já se encarregou de fazer. Que legal. Então, inclusive, o editor já trabalhava comigo na época da prefeitura, então a gente veio trocando algumas ideias, ele já tinha a editora dele particular. Então, eu já vinha falando para ele, tô com um projeto de escrever um livro, e a gente sentou junto, conversamos e fluiu. Que bacana. E durante esse processo de entrevistas, teve alguma situação que você não colocou no livro, alguma situação marcante sua? Que eu não coloquei no livro, não. Uhum. Realmente tá tudo relatado aí. Sim. Nesse teu olhar agora, né? Até porque você agora tem uma nova convivência, né, com o mercado, né? Porque Sim. você tá lá e mostrando a tua história também, né? Como é que você vê? Qual é o olhar, né? A transformação. Hoje, o mercado do peixe, ele significa o quê para a população de Itajaí? Eu acredito que o mercado do peixe, tanto o mercado do peixe quanto o mercado público, há um ponto turístico muito forte. E para quem, principalmente, já tem esse hábito de ir ali no mercado, é como se fosse o coração da cidade, né?
Não tem jeito. É como alguns personagens dizem, isso aqui é uma cachaça. A gente vem aqui, tem vontade de voltar e realmente é um ambiente muito gostoso. Apesar que para mim agora é um pouco mais cansativo porque eu estou ali trabalhando, então eu não estou mais curtindo como eu tinha tempo para curtir antes. Mas é um trabalho bem bacana e é muito, muito gratificante. É um lugar que vai estar sempre no meu coração, independente de onde eu estiver, porque ficou muito marcado, né? Legal. Vamos deixar os contatos teus de novo para quem quiser também obter o livro? Claro. Bom, quem quiser pode me adicionar no Instagram, @CarolCândidoLocutora. Temos o Facebook, Carol Cândido. WhatsApp, 984-22-9791. Acho que é melhor repetir, né? 984-22-9791. Ou me procura no Mercado Público, que eu estou sempre lá aos sábados de manhã. Aproveita e já curte um pouco Exato. o lugar, que é muito legal mesmo, né? Carol, muito bacana, parabéns pelo trabalho mais uma vez, né? E fica Muito aí obrigada. a dica, né, pessoal? Claro, encerramos Conhecer. mais um Viva. Espero que vocês leiam o livro, comprem o livro e conheçam mais um pouco da história de Itajaí, principalmente. Obrigada, Carol. Retrato Peixeiro, personagens que marcam a história do mercado do peixe. Livro da Carol Ficamos aqui Cândido. com mais um Viva Voz. E lembrando que você pode acompanhar o programa através do Instagram, @Viva Voz Univale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso aí, até o próximo programa.